Ei, maravilhosa, tudo bem? Nós estamos aqui para o vídeo 2, o tópico 2 do bate. Como é que é? Mamadeira e chupeta. Não. Bate e volta? Mamadeira e chupeta. Pois é. Desse quadro, então, Mamadeira e Chupeta, né? Que eu estou fazendo com meu marido, papai das crianças, para a gente poder. É bom, porque assim, são perguntas e respostas que são naturais. Ele está me perguntando algo que ele não me falou e eu vou responder de acordo com aquilo que eu acredito e vou postar assim mesmo, tá? Então vamos lá, ele me fez uma pergunta muito boa, gente, que inclusive eu tenho esse material, você acredita? Ele nem sabe, eu não sei se ele sabe, mas eu tenho esse material de como tirar o seu filho do celular. Então ele tá aqui no link da descrição, e aí você nem sabia, né? Não. Pois é. Como educar os filhos em um mundo cheio de telas, né? Pois e é. redes sociais. Porque a sua época é diferente da atual. Sim. E essa pergunta, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Essa pergunta é muito boa. E eu quero fazer essa ressalva aqui com vocês, que a internet, gente, ela é igual a faca, entendeu? A faca você usa pra cortar, você usa pra passar manteiga no pão, você usa pra cortar um envelope, alguma coisa lá na cozinha. Então você pode usar ela de uma forma boa, mas você também pode usar ela pra fazer alguma coisa ruim, entende? Então a internet é a mesma coisa. A internet você pode usar ela pro lado bom e pode usar ela pro lado ruim. A internet ela pode ser muito rápida para você, pro seu filho poder aprender, absorver, aprender inglês, sei lá, algo que vai edificar. E também pode estragar a mentalidade. A gente vê aí vários pediatras falando, né? Enfim, então como que você vai fazer para você vencer esse desafio, gente? Uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi com uma pediatra, é que ela diz que quem manda na nossa casa somos nós. Então, o que você pode fazer, eu acho que para equilibrar, para você não deixar da criança participar também, porque imagina chegar na escola só ela que não mexe. É ruim, né? Então, ela precisa também aprender essa parte digital, porque ela nasceu nessa era. A gente não, mas ela nasceu. Então, na minha humilde opinião, eu acho que se você colocar um horário, ponderar um horário e ela ter ali visualização daquilo que realmente vai edificar para ela, daquilo que vai agregar, ou talvez algum material que ela vai conseguir acessar e que vai realmente expandir a mente dela, eu acho que vai ser bênção. Então eu acho que como lidar com isso? Lidar com isso deixando a criança viver na era dela, né? Porque também não tem como você apagar uma coisa que já existe, mas com um método ali equilibrado. Então eu acho que se você equilibrar, tudo no equilíbrio fica bem. Então respondi essa pergunta. Muito bem. Para quem estava curioso. Bom demais. Essa também é interessante, porque pode situar algumas mães, né? Mas vamos lá. Qual é o erro mais comum que as mães cometem e como evitá-lo? Se, na sua opinião, o que é um erro que uma mãe pode cometer ou que algumas mães cometem ou que até mesmo você já cometeu que talvez é necessário evitar, né? Essa pergunta é muito boa. Eu quero falar para você, amiga, que está me ouvindo, que eu acho que a pior coisa que uma mãe pode fazer, acho que o pior erro que ela pode cometer é não ter o governo na sua casa. Acho que essa é a pior coisa. E você não mostrar para ela quem que realmente lidera aquele lar, sabe? Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu sempre oriento e que eu faço na minha casa, eu aprendi também com um pediatra. Ele falou assim, olha, quando o seu filho entender algo, fale para ele sobre Jesus. Gente, não tem como você fugir dessa realidade. A sua criança precisa entender, né, que existe um Deus, que existe alguém que trouxe ele para cá, que existe Deus na nossa casa, na nossa vida, para que ele possa aprender a ter reverência também, que ele possa aprender também a entender sobre hierarquia, sabe? E em segundo plano, você e seu marido. Então, ele tem que entender que quem governa ali naquela casa são vocês. Sem autoritarismo, sabe? Ele ter o espacinho dele, ele ser ouvido, ser representado ali, mas ele entender o espaço dele. Então, eu acho que o pior erro que as mães cometem é essa falta de governo. Às vezes a gente vê um menino correndo, dando xilica, indo pra lá e pra cá, e você fica assim, oh meu Deus. Se não for uma criança que tem alguma limitação, eu já acho que aquela mulher ali, ela tá cometendo um erro grave, e é uma coisa fácil de se resolver. Porque a criança, ela pede limites. Então, se você não dá limite, aí se passa vergonha. Boa. Boa resposta. Inclusive... Boa pergunta. Inclusive, você respondeu um pouco para a próxima pergunta. Porque a próxima é o seguinte.
como ensinar valores como respeito, responsabilidade e fé dentro de casa? Meio que você respondeu um pouco, né? Mas deixa eu te falar. As crianças, gente, elas são uma esponja. Elas fazem aquilo que você faz. E foi uma coisa tão impressionante que aconteceu comigo esses dias, que às vezes eu tô em casa tendo meu momento, por exemplo, igual eu falei com você, coloca a criança pra dormir e depois eu vou ter meu momento. E às vezes eu fico absorvendo ali, ouço audiobooks, né, de coisas que vão agregar pra mim, pro meu conhecimento, mentalidade, ou então eu tô fazendo um curso online, alguma coisa. Às vezes eu tô ali no banheiro, por exemplo, coloco o celular pra eu poder ouvir aquele contexto ali. E aí outro dia desse pra trás, eu tô vendo a minha menina foi tomar banho e levou o tablet dela. Então quer dizer, nós somos exemplo o tempo todo. O seu filho não vai fazer o que você está falando, ele vai fazer o que você faz. Tanto a mulher quanto o homem. Então, assim, se você não estiver sendo um bom modelo, você pode esperar, o seu filho vai fazer exatamente aquilo que você está fazendo. Então, primeiro ponto sobre fé, você tem que ser alguém íntegro, reto e fiel que se desvia do mal. Para começar. Então, se você for essa mulher, se você for essa mãe, esse pai, você vai sair na frente. O seu filho vai te copiar. E vai ser mais fácil de você admoestar, né, no caso, colocar essa criança no caminho certo, porque você faz. Então, é isso. Eu cresci a vida toda ouvindo meu pai falar assim, faz o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso estava certo? Não, graças a Deus eu nunca fiz o que ele fazia e nem quero fazer. Mas é o correto? Não. É o que a pessoa faz, é aquilo que você vai fazer. Não tem jeito. Os nossos filhos, eles são como esponjas. Eles vão ver o que você está fazendo e vai fazer também. E só pegando um gancho na sua resposta, se a gente for para a Bíblia, a gente vê Paulo falando, né? Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, a pessoa tem que ter essa responsabilidade de falar assim, pode me imitar. Porque o que você está me imitando provém do céu. Então, se uma mãe e um pai têm Cristo como cabeça, tem como dar errado, né? Glória a Deus por isso. A próxima pergunta é uma pergunta também engraçada que está relacionado com as suas respostas anteriores, né? Por exemplo, em momentos difíceis, de onde uma mãe tira forças para continuar? Gente, essa pergunta, ela tem uma resposta muito linda. Na verdade, já aconteceu comigo várias vezes de entrar no banheiro e chorar e achar que eu ia surtar e achar que eu não ia dar conta. Quantas vezes já orei e falei, Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque o Senhor me escolheu. E dormir e no outro dia levantar com vigor assim, que só foi com certeza vindo do alto. Então assim, quando você chega de manhã, que você olha pro seu filho e ele tá ali com aquele sorriso mais genuíno, sabe? Eu até emociono de falar, porque a gente encontra força olhando pro nosso filho. Quando ele vem e fala, mamãe te amo, espontâneo, quando ele te dá um beijinho espontâneo, você fala, meu Deus, eu tô no caminho certo, eu vou conseguir, eu tô vencendo, sabe? E é algo que realmente a maternidade, ela muda completamente a estrutura de uma mulher. E isso é lindo. Eu considero que eu me tornei uma pessoa mais amorosa, mais dócil, mais fácil de lidar depois da maternidade. Porque eu era mais dura, sabe? Eu era bem azeda mesmo. E a maternidade, ela me fez florescer. Essa é a verdade. Ela me fez ver o mundo com outros olhos, ficar mais delicada. E é lindo. Você vai encontrar forças olhando para o seu filho. Seu filho mesmo, acho que já é natural, né? O seu filho mesmo, no ato que ele olhar para você, independente da idade dele, você arruma força onde você não tem. E que lógico, vem de Deus, né? Mas é muito linda essa pergunta. Até emocionei. Maravilha, glória a Deus, aleluia. As próximas perguntas agora serão duas em uma. Então uma está linkada na outra. Vai. Tá? Então, olha, grava bem a pergunta. Ó. Uhum. O que significa, na prática, ser uma boa mãe? Primeira pergunta. O que significa, na prática, ser uma boa mãe? Segunda pergunta linkada nesta. Como lidar com um sentimento de culpa que muitas mães carregam? Na verdade, são duas perguntas diferentes, né? Como que você vai... como é que é a primeira pergunta? O que significa, na prática, ser uma boa mãe? Porque às vezes a mãe, ela... Será que eu sou boa?
Será que eu Certo. A resposta da primeira pergunta ela é a seguinte: como ser uma boa mãe? Você ser o melhor modelo de ser humano da Terra criando seu filho. Essa é isso. Você tem que ser o melhor modelo de ser humano para o seu filho olhar e falar assim: eu tenho uma boa mãe. Então, assim, você vai errar? Vai. Você vai deslizar? Vai. Mas você vai ser uma boa mãe sendo um bom ser humano, sendo uma pessoa honesta, boa, alegre, sendo uma pessoa coerente, sendo uma pessoa que adora a Deus de verdade. Então, é nisso. Agora, sobre a culpa da maternidade, eu acho que nada que a gente fizer, a gente vai deixar de ter culpa. Eu acho que nem a mãe, sei lá, não me importa se ela tem dinheiro, se ela não tem, não importa, não interessa qual seja a mãe. Eu acho que a gente sempre vai sentir culpa. Porque a gente sempre, dentro da gente, a gente sempre vai achar que a gente tá errando. Mas só que o seu filho que tá te vendo, ele não acha isso, sabe? Então, assim, eu acho que essa culpa da maternidade, acho que a gente sempre vai ter. E sempre tem alguém também pra acusar, pra falar que você tá errando ou não. A própria sociedade mesmo impõe alguns limites. Mas a gente vai sentir mesmo. Acho que isso é natural, isso é algo que a gente tem que aprender a lidar. E leve com leveza, sabe? A gente vai ter culpa mesmo, não tem jeito. Mas se você estiver sendo um bom ser humano, você vai estar sendo um bom modelo pro seu filho. Muito bem. Amor, qual é o maior presente que uma mãe pode dar aos seus filhos? Na sua opinião. Na minha opinião, o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é ensinar para eles sobre Jesus. É ensinar para ele quem é o verdadeiro Deus, quem é Deus, e ensinar para ele de onde ele veio e para onde ele vai. Acho que esse é, de longe, o melhor presente que a gente pode dar para um filho. Oh, bacana, muito bom. Eu também penso assim. Próxima pergunta não é uma pergunta de arrependimento, mas é uma pergunta de que se você tivesse um conhecimento mais amplo, sairia melhor. Então, veja bem, não é de arrependimento. Se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente no início da maternidade? Eu faria diferente no início da minha maternidade, eu teria me organizado melhor financeiramente, porque eu não tinha noção do que era ter um filho financeiramente falando. Eu teria me organizado emocionalmente antes de ter um filho, porque eu queria, mas eu não tinha aquela noção do que era ter um filho. E quando você tem um filho, você precisa ter uma mentalidade muito forte, justamente para você entrar no puerpério de forma mais leve, para você entender o seu hormônio. Então, assim, para você que está tentando engravidar, certifica primeiro se você tem uma condição financeira razoável, confortável. Certifica se você está bem no seu casamento. Certifica também se você é casada verdadeiramente, genuinamente. Porque as coisas elas vão mudando, vai acontecer tanta coisa, né? Então, assim, eu teria feito isso diferente. Eu teria continuado, teria buscado, teria feito tudo que eu fiz, teria sido a mãe que eu fui. Porém, antes de ter as crianças, eu teria me organizado. Eu teria, apesar de que naquela época eu já tinha casa, né? Mas eu teria, assim, me preocupado mais com a questão financeira. Acho que a minha questão mais com as crianças foi essa. Eu teria me preocupado mais com a questão financeira. Porque, assim, quando você quer arrumar neném, você nem pensa que vai vir 2, você não pensa que vai vir 3. Você fala assim, eu quero ter um filho, você calcula na sua cabeça. Como é que eu ia saber, gente, que eu ia ter 3? Então, assim, o gasto foi surreal. Então, assim, hoje eu me prepararia dessa forma. Eu pensaria assim, olha, se vier gêmeos, se vier trigêmeos, eu tenho rede de apoio, como que eu vou fazer se não tiver ninguém para me ajudar a lavar, passar, cozinhar, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que nessa linha, eu acho que você deve seguir por essa linha. Se organizar, em principal, financeiramente. E depois, emocionalmente, assim, para o seu corpo mudar, né? Hoje, por exemplo, os seios mudam, a barriguinha, né? O culotinho, então você muda, a estria. O nosso corpo, ele passa por mudanças e graças a Deus por isso. Hoje eu tenho 2 marquinhas de cesárea, então você tem também que estar preparado emocionalmente para isso. Porque a gente tem essas mudanças no corpo e na mente e dá aquele rombinho básico na área financeira. Então eu teria me organizado mais essa parte. Maravilha! Então nós já estamos chegando ao fim, né? Próxima pergunta é: que conselho? Porque todo o seu engajamento aqui são dicas importantes, cruciais, que vão beneficiar as mamães. Todas as mulheres, né? E aí, amor, mais um conselho, né? Qual conselho que você gostaria que alguém tivesse dado a você antes de ser mãe? Eu adoro essa pergunta. Porque eu adoro. Você pode ser o que eles estão esperando. Né?
Eu acho que essa pergunta, sim, que ela é dupla. Esse é o conselho que eu gostaria de ter escutado. Eu gostaria de ter escutado assim, olha, Paula, ter filho não é só, eu quero ter um filho. Ter um filho é você ter um ser humano pequenininho, chega para ser pequenininho, para você criar ele, entendeu? Para você ensinar ele a andar, comer, fazer cocô, se limpar, ser uma pessoa boa, seguir os princípios cristãos, falar de Deus, ser bom, enfim, você vai ensinar um ser humano. Então eu tive essa responsabilidade de 4 seres humanos. Então eu queria que alguém tivesse me dado essa dica, porque quando você fala assim, eu quero ser mãe, eu acho que nenhuma pessoa passa pela mente dela isso, sabe? Então a dica que eu gostaria de ter recebido era essa, Paula, você vai criar um ser humano. Você está preparada para isso? Você está preparada para essa demanda de que você vai ter que conduzir uma pessoa e ela vai ter que dar certo, sabe? Eu gostaria de ter escutado isso. E gostaria de ter escutado para eu me preparar financeiramente para ter a criança. Sabe, assim, para quando a criança vier, você ter ali a cadeirinha, você ter o carrinho, você ter, sabe, eu acho que tem coisas que são, assim, essenciais. E eu tive falta de algumas coisas e me atrapalhou muito, principalmente porque eu tinha muitas crianças, né? Então, assim, eu gostaria de ter escutado esse conselho, de ter escutado assim, olha, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você vai criar um ser humano, você vai ensinar para ele a ter condutas, você vai encaminhar essa pessoa, né? Você vai perder noites de sono, você vai ter aí muitos desafios, o seu corpo vai mudar, você está pronta para isso? Está preparada? É isso mesmo que você quer? Ninguém nunca falou isso, todo mundo fica sempre cobrando. Ai, você tem que ter, que você casou, você tem que ter. Você tá namorando, a pessoa quer que você case. Aí você casa, quer que você tenha filho. Você tem filho, quer que você tenha mais. Você tem mais, fala pra você parar. É assim, então, eu gostaria muito de ter escutado esse conselho, sabe? De alguém mais velho, que tem, assim, né, uma inteligência premium, tivesse me falado, olha, é desafiador, né, não é fácil, você vai passar dias sem dormir, até você colocar a criança na rotina da sua casa, da sua família, enfim. Eu não tive nenhuma ajuda emocional, nem financeira, nem de forma nenhuma. Então, assim, foi bem desafiador, sabe? Hoje eu consigo falar tranquila. Mas por muito tempo eu sofri muito, né? Tipo assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Desnorteada, ansiedade em cima, aquela culpa, aquela coisa toda. Então, assim, tem esse caminho da leveza. Quando a gente encontra é lindo demais. Mas tem esse toque, sabe? Que ninguém te dá. É bem isso. No caso, pegando aqui como um complemento, não seria um toque desmotivacional, seria um conselho motivacional, mas te mostrando o caminho. A realidade, tem muito isso, né? Porque às vezes pode ser algo que vai te desmotivar, então, você desistir do seu sonho. Aí é que tá. Isso é um negócio muito particular, porque assim, quem é mãe fica querendo dar esse toque. Mas quem não está pronto para receber esse toque. E às vezes pode soar como uma desmotivação, mas não é. Na verdade, se a pessoa ela ouvir esse conselho com sabedoria, ela vai entender que assim, ser mãe, não existe nada mais lindo na vida de uma mulher. Mas é desafiador, entendeu? A balança, ela anda quase que junta. Então, assim, você se anula, você muda o seu corpo, você muda a sua rotina, você muda, eu não posso viajar por causa da criança. Então, assim, muda tudo. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, é o natural, né? Foi isso que Deus nos fez para ser. Foi mãe. Então, assim, se você abrir sua inteligência um pouquinho, você vai ver que isso não é para desmotivar. Isso é justamente para você se preparar para, quando acontecer, ser mais perfeito do que foi para mim, por exemplo. Entende? Então, se eu tivesse preparada financeiramente, eu teria sofrido menos, né? Se eu tivesse preparada emocionalmente, eu teria sofrido menos. Então, eu passei por esse período todo ao ponto de ser resiliente, ter esses materiais que eu tenho hoje, os materiais para auxiliar outras mães, outras mulheres, mas eu sofri muito, entendeu? Para poder chegar nesse ponto. Então, assim, se eu puder te dar essa dica, eu te dou essa dica com todo carinho, para que você possa se organizar emocionalmente, que você possa certificar que seu casamento está ok, que é isso mesmo que vocês querem, que é o sonho de você e do seu marido, porque é algo que vai fazer muito barulho, vai fazer muita mudança. É uma mudança boa, é um barulho bom, mas é algo que muda, né? E a mudança, ela é diferente em todos os aspectos. Então, eu acho que é isso. Assim. Coisa boa. E para finalizar, nós vamos para essa última pergunta. No final, eu vou deixar uma pergunta, né, para todas, e você vai descendo esse escorregador aí. Não cabe. Não cabe. Vamos lá.
O que a maternidade revela sobre Deus, o amor e a família? Essa pergunta é muito linda. E na verdade já é a pergunta, já é a resposta, né? A maternidade, igual eu já falei, ela fala muito sobre o que Jesus fez por nós. Ele se anulou, né? Ele passou por cima dele mesmo ele sendo Deus, ele foi lá e morreu por nós para que nós pudéssemos viver a vida dele. E na maternidade é assim. A gente se anula, a gente não dorme, a gente não come para a criança comer, para a criança dormir, você muda a sua rotina, você muda o seu horário, você para a sua vida, você para de trabalhar, você para de estudar para a criança ir. Então, por isso que em 2 Timóteo 2,15 fala que nós seremos salvos pela maternidade. Eu acho que Deus vai usar muito disso, sabe? Para nos favorecer. E é aquilo que eu bato na tecla também sempre, de que Deus está te vendo. Continue sendo mãe, continue sendo boa, continue fazendo o seu melhor, continue dando a melhor janta, continue fazendo o seu melhor, que Deus está te vendo. Meu marido está me vendo, minha mãe também, ninguém está me vendo, mas Deus está te vendo. Deus está lá dentro da sua casa vendo você. Então, é a forma mais linda e sublime que tem é a maternidade. Ela fala muito sobre Jesus, ela tem tudo a ver com fé, ela tem tudo a ver sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. Eu acho que ela parece, se assemelha muito. E eu acho que também por isso, né, a gente vai ter aí esse pontinho a mais na salvação. Porque realmente você se anula, não de um lado negativo, mas igual eu te falei, ele te ensina a ser uma boa serva, uma boa filha. E quanto mais a gente serve, mais a gente recebe. O que mais serve é o que mais recebe. Então, é isso, tem tudo a ver com Deus e com fé. Amor e família. Amor. Boa. E assim a gente finaliza aqui o Chupeta e Mamadeira. É um bate-bola, né? Interativo, com dicas maravilhosas para sua vida. E eu quero deixar aqui para você uma pergunta para você que é mamãe, né? E você? Qual foi a maior transformação que a maternidade trouxe para a sua vida? Escreva aqui abaixo, né, nos comentários, vamos conversar, conversa com a Paula. Você que ainda não é mamãe, mas tem esse projeto, esse sonho, comente aqui embaixo, interage um pouco no canal, ok? Ficamos por aqui, um forte abraço. Tchau. Com Deus. Tchau.